Bem-vindos a mais um podcast do grupo de estudos The Craving Mind, a mente compulsiva ou a mente ansiosa, a leitura do livro de Judson Brewer com Fabiana Gaspar. Então começamos aqui o capítulo 8 da parte 2, Aprendendo a ser mesquinho e legal. Ele começa falando sobre um aplicativo de mídia social chamado Yik Yak, que permite que as pessoas possam criar e visualizar anonimamente tópicos de discussão de um determinado raio dos seus telefones. Então, o que acontece é que, em geral, as pessoas escolhem um tema para falar bem ou para falar mal. E o que torna esse aplicativo tão social, tão popular? Afinal, ele é um sucesso, né, nos Estados Unidos. Ele convida as pessoas a obter um feedback do que estão falando ao seu redor e a votar a favor ou votar contra determinados temas, só que sem perfil, sem senha, sem nada disso. Você é completamente anônimo naquilo que você fala. E no New York Times, um artigo recente falou sobre esse fenômeno. O tema do artigo era Quem vomitou esse abuso? Ele fala do aplicativo anônimo, o Yik Yak, e descreve essa cena de professores dando uma aula numa universidade, um curso sobre cultura, e aqueles 230 alunos novatos no auditório, tendo uma conversa paralela onde a maioria humilhava com comentários e linguagem muito sexualmente explícita essas três professoras, mulheres, que davam a sua aula ali. Esse aplicativo ele trabalha com essa recompensa de pontos. Quanto mais posts incríveis de yaks, de nojo, né? De yak é a palavra para nojo, você postar, mais você é gratificado pela sua fofoca. Isso gera uma sensação de excitação. Por isso que a gente fala uma fofoca suculenta, é aquela que você entra numa sala, pega o telefone e começa no seu colo a ver coisas engraçadas, interessantes e não ter vontade de parar. E esse contato com esses títulos de fofocas, falas maledicentes, falas curiosas, isso gera o que o Judson chama da borrifada da dopamina. Nosso cérebro ele fica muito excitado e sente esse jorrar da dopamina, que gera uma gratificação e ao mesmo tempo uma euforia e vontade de mais. A nossa mente rodopia e a gente, antes de conseguir superar a excitação do post anterior, a gente quer um novo post. E toda essa atividade parece segura porque ela é anônima, já que ninguém vai ficar sabendo do que falamos. E é tão fácil uma pessoa com estado emocional mais ativo, como por exemplo alguém bêbada, alguém que está deprimida, alguém que quer se vingar, escrever alguma coisa bombástica ali, só que não há consequências, ninguém vai saber quem foi. Pelo menos consequências para o autor, mas provavelmente para o outro, sim. Imagine chegar e ver a sua página de essa página de Yik Yak falando de você, no raio da região onde você estuda ou mora. Imagina o impacto disso para um jovem, para um adolescente. E todos nós podemos lembrar da nossa escola, né, de um valentão do qual tínhamos medo no pátio. Geralmente era um ou dois, né? Nós sabíamos quem eram. Mas agora imagina um exército de anônimos, numa escala de milhares de pessoas, e a onda desses cyberbullies egocêntricos chegando até você. Um comediante chamado Luis C.K.
Ele falou num programa um talk show do Conan O'Brien em 2013, ele falou, sabe o que eu acho? Que as coisas estão ficando tóxicas, especialmente para as crianças. É isso, eles estão ficando maus, eles não olham mais nos olhos quando falamos com eles não sabem construir empatia. As crianças estão sendo mais, e é porque elas estão exercitando, experimentando e treinando serem mais. Elas olham para uma criança e dizem: Você está gorda. Elas veem o rosto da criança se contraindo e talvez percebam: opa, isso não é bom. Mas quando elas escrevem isso nas redes sociais, nos seus telefones, elas sentem: ah, foi divertido. Elas não veem o impacto do que estão fazendo. Então, essa natureza excitante e atraente dos dispositivos móveis e a facilidade com que eles podem nos fisgar, eles ativam essas maneiras mais egocêntricas do postar selfies, da autodivulgação, da fofoca e tudo mais. E se a gente for pensar nos princípios do Skinner, do nosso aqui teórico psicólogo que fala sobre a teoria dos sistemas de recompensa, essas redes sociais fornecem todo o suco de gratificação sem a responsabilidade, ou seja, sem eu ter esse reforço negativo de perceber o que eu fiz. Eu não consigo perceber e avaliar os resultados das minhas ações. Então tudo fica muito subjetivo e tendencioso. No prefácio do Skinner, do Wild and True, do livro dele, ele escreveu: boas relações pessoais também dependem de sinais imediatos de condenação ou censura, apoiados talvez por regras ou códigos simples. Por exemplo, a escola de segundo grau às vezes pune um aluno por intimidação, né? Não pode ter que limitar o uso das tecnologias, ou regras, e essas regras às vezes podem simplesmente deixar os jovens ainda mais rebeldes. Lembra daquilo que falamos? Que o imediatismo da recompensa é um fato que faz com que a gente faça o que é errado simplesmente para ganhar recompensa, mesmo sabendo que vai vir alguma punição? E o Yikiak, ele é simplesmente isso, não tem punição, é só recompensa. Na escola a gente pode ter uma suspensão escolar, por exemplo, quando a gente tem o nosso telefone continuamente ligado, sabendo que estamos num lugar que não pode ter o telefone ligado. Nós continuamos ali. Nos momentos de fraqueza, viciados naquela excitação, nós voltamos a olhar para as telas. Ele fala um pouco mais sobre as punições e ele convida a pensar que para elas funcionarem, elas têm que ser associadas a uma ação. Elas têm que ser imediatas, têm que ser naquele momento. Por exemplo, os pais descobrem o filho fumando e aí o fazem fumar 10 cigarros de uma vez para ele ver o sabor e ele ver o que ele sente fumando 10 cigarros. Parece tortura isso para mim, não concordo nem um pouco com esse método. Mas ele fala aqui que quando fumamos cigarro após cigarro, nosso corpo tende a sentir repulsa e não querer mais experimentar aquilo, porque ele fica, chega, não aguento mais, esse comportamento é tóxico, não quero mais. Tem um remédio chamado Antabuse, um remédio usado para o alcoolismo, que ele gera esse tipo de efeito, uma ressaca instantânea. Então alguém que quer parar de beber e toma o Antabuse, ele sente no corpo os resultados de uma bebedeira. Será que isso ajuda a uma mudança imediata na forma e no caminho que você vai seguir? E aí o Judson começa a falar da autorraiva, a autorraiva correta. Ele começa a explicar que ele fez um retiro silencioso e quando ele estava experimentando as práticas de jhana, de concentração, absorção mental mais profundas, que eram praticadas por horas, tentando desenvolver aquilo que ele tinha estudado com o Joseph Goldstein por 2 anos,
ele percebeu que esses estados também tinham os impedimentos ou obstáculos que poderiam entrar no caminho, incluindo fantasias agradáveis de raiva. Por exemplo, você está meditando e de repente vem um pensamento de raiva de alguém que te tira desse seu caminho de pacificação, tranquilidade e concentração. E ele fala que para a prática de dhyana, de absorções mentais mais profundas, esse obstáculo da raiva, má vontade, ele ainda fica ainda muito mais sensível, porque um ligeiro passo em falso e você cai nos padrões habituais de criar essas condições de raiva, vingança, ódio. E ele tinha uma colega na época, Jane, e ele reparou que quando ele sentava no retiro, vinha um pensamento sobre a Jane, ele ficava pensando na raiva que ele tem das discussões, dos problemas que ele tinha com essa colega. Ele tinha um diário e nesse retiro ele escreveu diariamente, sublinhando frases sobre a Jane. Ou seja, ele tinha todas as condições para se concentrar no retiro, mas ele não conseguia pensando o tempo inteiro nesse objeto de raiva. As condições mentais dele estavam uma bagunça e a mente ficava percorrendo infinitas simulações mentais. E aí ele traz um trecho do Cânone Pali que fala sobre isso. No que quer que uma pessoa frequentemente pense e pondere, isso se tornará a inclinação da sua mente. Ou seja, aquilo que nós pensamos cotidianamente, repetidamente, vai se tornar o padrão. A gente fica girando ali, afundando cada vez mais as rodas do carro na areia, quando a gente para e fica, por exemplo, absorvido por uma raiva, uma ruminação mental. No terceiro dia de retiro, ele pensou numa palavra que pudesse ser um lembrete quando ele estivesse entrando nesse estado, quase caindo na cova, para que ele pudesse recuperar o equilíbrio rapidamente. E a palavra que ele escolheu foi grande, 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 que significava lembrar de abrir meu coração. Grande. E amplamente, quando ele começava a fechar com raiva. E logo depois de um período de meditação andando, ele se perdeu numa fantasia e o estado dessa qualidade sedutora da raiva começou novamente. No Dhammapada, um livro da filosofia budista com sabedoria ensinada pelo Buda, diz que a raiva ela é uma raiz envenenada e uma ponta cheia de mel. Então esse mel é muito atraente, mas a raiz no final nos intoxica. O que estamos ganhando com isso? O que eu ganho com essa minha raiva? Que recompensa a gente se dá quando a gente cai constantemente nesse poço de raiva? E a resposta veio: nada, nada. A raiva não me dá nada de fato. Então, assim como os pacientes fumantes perceberam o gosto amargo, ruim do cigarro, ele começou a ver nessa onda de contração que ia ficando cada vez mais alta e poderosa com a raiva se perpetuando, que isso não era saudável. E assim como o conselho de Confúcio nos direciona, antes de embarcar em uma jornada de vingança, cabe 2 sepulturas. Isso o fez pensar em como nutrir uma vingança por alguém é machucar a si mesmo. Os pacientes ficaram desencantados com o fumo, ele começou a ficar desencantado com a raiva, e cada vez que a via surgir, era mais fácil abandoná-la. Ele podia experimentar rapidamente o seu veneno e ver que não queria mais aquilo. As propriedades recompensadoras da raiva se foram. Era possível olhar para a raiva numa perspectiva baseada na aprendizagem pela recompensa. Não trazia mais recompensa.
E aí ele termina dizendo como é importante remover esses óculos do preconceito subjetivo que a gente falou lá atrás. Esse preconceito que distorce o que interpretamos estar acontecendo. Exemplo, foi só uma diversão, eu fiz uma fofoca, uma maledicência nas redes sociais, mas foi brincadeira. É preciso remover esse óculos para que comecemos a ter um feedback imediato das consequências das nossas ações e podermos aprender outra coisa inteiramente nova. Então ele fala no próximo trecho, no Virando a Mesa, sobre uma discussão que ele teve com o amigo filósofo Jake Davis. Jake foi monge durante um tempo e seguiu o código monástico. A vida diária do monge é regida pelo Vinaya, que é um dos livros da disciplina usada pelo Buda. E ele fala que na tradição Theravada tem mais de 200 regras para monge, mais de 300 para monges. E ele falou que seria interessante explorar a ética como um comportamento aprendido. E o Jake fez um estudo sobre isso intitulado Atitudes enquanto plenamente despertos, a atenção e a ética das emoções, uma dissertação de 165 páginas sobre ética e emoções. E esse artigo do Jay, que ele fala de uma visão de que os julgamentos morais, ele não fica ali no julgamento falso e verdadeiro, num ponto de vista particular. Ele prefere ir além, disso. Ele fala um pouco sobre, por exemplo, os crimes de honra, que algumas culturas consideram justo matar o estuprador de uma moça, porque isso limpa a honra da família. Como que a cultura e o papel histórico também tem ligação com a ética que se vive num certo local, num certo tempo. Então ele fala sobre a importância de nós conectarmos com o que nós sentimos, sobre como nós sentimos, sobre as coisas que importam para nós. A ideia de uma ênfase nisso, em convergir essa atenção plena para uma ética situacional individual. Será que eu posso tomar decisões e ver os resultados da minha ação numa ética individual? Então, ao longo dessa tese, o Jake fala de vários filósofos, da Philippa Foot, do John Stuart Mill, Immanuel Kant, David Hume, fala do hedonismo, as diferentes formas de olhar para o mundo, olhar para a ética. E aí ele fala de um jogo que é muito analisado na psicologia moderna, chamado Ultimato. Vocês conhecem o jogo Ultimato? O jogo Ultimato, ele traz situações onde nós preferimos perder dinheiro para punir outra pessoa se acharmos que ela está sendo injusta conosco. Essa é a pegada do jogo. Como é que ele funciona? Tem um participante A e um participante B. O participante A geralmente é um algoritmo de computador, mas ele meio que retrata uma pessoa real. E o B é o sujeito que escolheu fazer o experimento. E o B, ele, por exemplo, ele vai receber uma proposta de divisão de fundos, de um dinheiro com essa máquina, que é o personagem A. E se o B rejeita a oferta, nenhum dos participantes recebe o dinheiro, nem o A e nem o B. Então é um jogo sobre acordo. É preciso que você pense se você aceita as condições do outro ou se você rejeita. Se rejeitar, ninguém ganha. Depois de treinar vários cenários em tais jogos, as pessoas relatam um aumento das emoções como a raiva e o nojo, quando sentem que o outro lado não está jogando limpo. Mas olha que interessante, é um jogo de estratégia, um jogo de negociação, envolve dinheiro, propostas. Mas quando foram colocados meditadores nesse jogo, foi visto e comprovado que eles se comportam de uma forma mais altruísta nesses cenários.
Eles aceitam de bom grado mais ofertas injustas de não meditadores. Ou seja, quando o outro faz uma oferta que não é tão boa para mim, ele acaba aceitando, por ser um meditador em sua maioria das vezes. E medindo a atividade cerebral desses participantes que jogavam esse jogo ultimato, foi visto que a ínsula anterior, uma região do cérebro ligada à consciência dos estados do corpo, das reações emocionais, do nojo em particular, essa região foi mostrada quando eles rejeitam, né, para prever se eles vão rejeitar ou não uma oferta do outro, aquela oferta injusta. E o que o pesquisador, o Kirk, ele descobriu? Que os meditadores mostraram diminuição na atividade da ínsula anterior em comparação com não meditadores. Ou seja, o fato da ínsula ter uma atividade menor, menos ativa, talvez contribuiu para que eles dissessem: ok, eu fico com a sua proposta. Então, os pesquisadores sugeriram que esse baixo grau de ativação permitiu-lhes desacoplar reações emocionais negativas de seus comportamentos. Talvez eles pudessem ver mais facilmente suas emoções surgindo e nublando seu julgamento, isso é, levando-os a cair no preconceito, na visão da justiça a qualquer custo. E ao ver a falta de recompensa por punir o outro participante, eles decidiam não seguir adiante com aquele comportamento. Eles não puniam o participante. Eles conseguiam sair do loop de hábito. Vou enfiar isso aqui na sua cara, por exemplo. Porque não é tão gratificante para eles agir dessa maneira. E vem uma frase, né, que o pesquisador aqui, o filósofo Jake coloca, que é: justiça à parte, é mais doloroso ser um idiota do que ser legal com um idiota. Ou seja, mais doloroso você ser uma dessas pessoas reativas, impulsivas, né, que são egoístas, do que você ser uma pessoa que é simplesmente mais aberta. É legal. Em outras palavras, ser capaz de ver os nossos preconceitos subjetivos, que nascem nas nossas reações anteriores, pode ser suficiente para nos ajudar a aprender uma ética humana, comum a todos os seres humanos. O Stephen Batchelor, que é um ator maravilhoso, ele também parece concordar com isso. No livro Depois do Budismo, ele escreve, que é o Budismo Sem Crenças, se não me engano, ele escreve que o desenvolvimento da consciência envolve um realinhamento fundamental da nossa sensibilidade aos sentimentos, necessidades, anseios e medos dos outros. Ele continua: atenção plena significa empatia com a condição e situação de outros, conforme revelado por meio de uma melhor leitura dos seus corpos. Se você ver os corpos, o rosto do outro, você consegue ver com empatia. Essa clareza é importante para romper as tendências inatas do egoísmo, que por sua vez contribui para abandonar a reatividade desse interesse próprio, esse egoísmo constante. A gente tira os nossos óculos que nos levam ao autofoco, ao focar só em nós mesmos. A gente para de reagir habitualmente no mundo através do medo e da raiva. E a gente finalmente é capaz de ver com clareza as ações e responder com mais habilidade às circunstâncias únicas de cada momento. Então, essa consciência de fazer perguntas: por que eu preciso disso? Como é que isso se aplica a mim? E ver a reação no rosto de alguém quando chamamos de gordo, por exemplo, e vermos como é possível ser menos mesquinho. Isso pode cobrir uma ampla gama de decisões morais na nossa vida.
podemos procurar novas brechas e maneiras de contornar formas de comportamento não hábeis. Se a gente for acionado por um gatilho, se a gente for um idiota por alguns instantes, podemos ver quanta dor isso causa em nós e no outro, e não repetir. E aí ele termina com uma reflexão bonita sobre generosidade. Ele fala que dar cria uma sensação boa, ser legal cria uma sensação boa. Para aqueles de nós que ficam entusiasmados quando veem injustiças no mundo, a raiva justa pode parecer uma coisa boa. Sentimos raiva, levantamos do sofá, balançamos o nosso punho contra o político que faz um discurso na TV, assistimos vídeos de YouTube sobre brutalidade policial e nos motivamos a ingressar numa ONG, num grupo comunitário. Mas nós também podemos nos perguntar o que aconteceria se não ficássemos com raiva. Será que apenas sentaríamos num sofá? Não faríamos mais nada? Então, quando ele viu que ele estava com raiva lá naquele retiro, ele começou a ficar menos animado com a raiva e não vê que a raiva é alguma forma de ação hábil. Ele viu quanta energia ele podia liberar dessa raiva para usar em outras coisas. A raiva é exaustiva, nós ficamos exaustos, cansados com raiva. E um dos fatores que ele mencionou para a concentração anteriormente é a alegria. Então não é uma excitação agitada, inquieta que me torna concentrado, mas uma alegria que parece expansiva e tranquila. E precisamos talvez descobrir que atividades me deixam em estado de alegria. A generosidade, ela também faz parte disso. No budismo Theravada, ela é muito estimulada como uma prática que gera alegria, o dar. E o Judson comenta um breve trecho aqui, que se passarmos o dia inteiro agindo como idiotas egoístas, será difícil sentar e meditar. Por quê? Porque assim que tentamos nos concentrar em um objeto, tudo que foi carregado emocionalmente durante o dia todo virá manchando as nossas cabeças, tornando impossível a concentração. Alguém que roubou a almofada de meditação, que trapaceou, que mentiu, tem muito lixo para levar. Como diz o Lee Brasington, professor de meditação especializado em práticas de concentração. Como é que eu posso ser generoso? Quando eu posso ser generoso? Ele fala um pouco dessa satisfação que obtemos, por exemplo, quando oferecemos algo a alguém. Mas será que oferecemos algo esperando em troca? Um feedback, uma recompensa, um elogio? Quando seguramos a porta para o nosso chefe passar, queremos que ele volte para nós e nos diga: nossa, como você é gentil? Quanta tensão existe quando eu abro a porta para o meu chefe e fico aguardando um feedback? E se o feedback não vem? Num arquivo aqui em anexo, num ensaio, que é citado A Cultura da Generosidade do Buda, o Thanissaro Bhikkhu, um monge budista Theravada, ele fala sobre uma passagem no Cânone Pali que lista os 3 fatores que exemplificam o presente ideal. O presente ideal seria aquele em que o doador fica feliz antes de dar, enquanto dá, após dar. A sua mente é inspirada durante todo o processo e no final ele fica satisfeito. Se nós estivermos com essa esperança de obter algum sinal de que estamos fazendo um bom trabalho, uma recompensa, podemos ficar esperando demais
Isso pode gerar o que a gente chama de um esgotamento. Nós queremos reconhecimento. E aí voltamos para casa exaustos, nos sentindo desvalorizados como os mártires modernos. E se segurarmos a porta sem esperar nada, absolutamente nada? Porque não estamos procurando recompensa. Não importaria se o acompanhante agradecesse ou não. E quando nós damos e ficamos alegres em dar, essa recompensa intrínseca nos deixa gratificados e cria uma memória que nos leva a fazermos a mesma coisa mais uma vez. É um sistema de gratificação e recompensa trabalhando para nós mesmos. E isso gera muitos benefícios de saúde, de bem-estar, de generosidade, como pesquisas têm revelado. A próxima vez que você segurar a porta para alguém, veja se há uma diferença na sua experiência de felicidade sentida, alegria, calor e assim por diante, entre segurar a porta com a expectativa de recompensa ou manter-se ali abnegadamente, sem esperar nada. Que tipos de recompensa nos orientam para mais longe do estresse e do sofrimento? Então ficamos aqui com essa reflexão do Judson e quem sabe podemos praticar essa semana esses pequenos atos de generosidade no transporte público, na nossa casa, oferecendo algo sem a pessoa pedir, dizendo um elogio, sorrindo para um estranho na rua, oferecendo comida para quem precisa, simplesmente dando o nosso lugar e vamos ver o que acontece. Quando pensamos em fazer, enquanto fazemos, depois que fizermos e quando lembramos do que fizemos. Esse é o meu convite para vocês e eu desejo uma ótima prática, que nós possamos nos encontrar na próxima sessão, que é a nossa última sessão desse belo percurso. Obrigada pela confiança e pela prática de vocês. Até lá!